nó- Nós vamos agora encerrar a reunião de oração para a gente começar a aula da escola dominical. Eu quero agradecer a todos vocês e louvo a Deus, né? Porque estamos juntos nessa luta e o Senhor tem nos dado vitória. E vamos começar a nossa escola dominical. Eu quero agradecer a Deus por esse tema tão importante, que é nós amarmos uns aos outros. Esse tema é fundamental. E eu tenho podido provar na minha vida esse amor, né? E isso é muito confortante. Amados, vocês não têm ideia de como o amor de vocês, como o cuidado de vocês tem sustentado a minha vida, tem me apoiado, tem me dado força para que nós passássemos por tudo isso. Então, esse amor é maravilhoso e eu gostaria muito que nós realmente aprendêssemos com tudo isso que nós estamos passando, a amarmos verdadeiramente um ao outro, sermos verdadeiramente um participante da vida um do outro. Quem deveria estar dando essa aula é o pastor Itaro, que é um poço de amor, né? Porque ele realmente tem muita autoridade para falar nisso, porque antes de tudo, ele ama, né? Então, assim, mas aprove ao Senhor que eu tivesse aqui. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. Isso. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler está lá em Marcos 12, versículo 28 ao 31. Aqui, Jesus responde a um escriba acerca do amor. Então, o escriba pergunta para ele qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? Então, a gente vê que Deus dá o amar uns aos outros como uma ordenança. Não é algo que a gente possa se furtar, fugir disso. Amar é fundamental, é essencial. É o mais importante, amar a Deus e amarmos uns aos outros, né? Um outro versículo que, aliás, é um outro texto que nos mostra isso, é Jesus falando com os seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 15, João 15, 9 a 12. Também é um texto muito conhecido, que aí Jesus está falando com os seus discípulos, né? Então, ele diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, olha que impressionante isso aqui, né? Então,
não só a gente ama no momento, mas nós temos que permanecer nesse amor. É como se o amor de Deus tem que fazer parte da nossa vida, né? Esse sentimento que vem de Deus para o nosso coração, porque não é o amor da gente, é o amor de Deus que transborda através dos nossos corações, ele tem que permanecer, nós temos que permanecer nesse amor. E olha que interessante, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porque os mandamentos do Senhor, eles são de bênção, eles são edificadores, eles são para fazer com que a gente cresça, né? Com que a gente tenha unidade, com que a gente permaneça crendo no Senhor, esperando no Senhor, nessa unidade do Senhor. Então, olha que impressionante. O César orando falou da palavra de Deus, e é isso mesmo, a palavra de Deus é fundamental. Então, no conhecimento da palavra, no guardar essa palavra, no viver essa palavra, né? Quer dizer, uma coisa que não é só a letra, né? Mas é uma vivência dessa palavra e dessa comunhão com o Senhor, eu vou também ter essa comunhão com os irmãos. E isso é prazer, isso é gozo, isso é alegria, né? Do mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Então Jesus dá o exemplo, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Então, amar os irmãos, vivenciar esse amor, ele traz para nós o quê? Alegria, gozo, prazer, satisfação. Eu tenho satisfação de estar com os meus irmãos. Eu tenho satisfação de comer junto, de ficar junto, de conversar, de orar junto, de estar na igreja com os irmãos, de estar na casa dos irmãos. Então, viver esse amor de Deus, ele traz alegria, gozo, paz ao meu coração. Então, amemos uns aos outros como eu vos amei. Da mesma forma, o Senhor fala isso lá no capítulo 13 de João 34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então, é um pouco diferente do que o que ele falou para o escriba, porque para o escriba ele fala como você ama a si, né? Vos ameis amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo, né? Mas para os discípulos, Jesus fala, você vai amar como eu tenho amado. E Jesus deu a vida pelos discípulos, né? Por nós. Então, ele diz que não existe maior amor do que este, do que o amor que ele teve por nós, e nós temos que viver esse amor de Deus, realmente viver. Então, Jesus nos ensina isso. Em primeiro lugar, é amar ao próximo, amar a Deus e depois amar ao próximo. Então, essa obediência é fundamental para nós. Nós não podemos nos furtar a isso. E esse amor entre os irmãos é que vai dar o nosso crescimento, é que vai fazer com que um ao outro se ajude, um ao outro se apoie, um ao outro se aconselhe, um ao outro sirva. Então, esse amor envolve a prática da nossa vida, né? É uma vivência prática do amor de Deus. Todos esses uns aos outros começa nesse amor, porque se eu amo, eu vou ajudar, se eu amo, eu vou encorajar, se eu amo, eu vou instruir, se eu amo, eu vou abençoar, eu vou orar. Então, assim, é muito importante isso, e a gente deve desejar, porque
A gente é diferente um do outro, né? Tem pessoas que você tem mais facilidade de amar e outras pessoas que, por alguns motivos, de coisas que a gente tem dentro do nosso coração, sei lá, de vivência, a gente tem dificuldade de amar determinado irmão. Então, ó, o negócio é o seguinte: é joelho dobrado e pedir que Deus derrame o amor dele no coração por aquele irmão que eu não consigo amar. Porque Deus diz que eu tenho que amar a todos, não é um ou outro, é todos. E não é só quem é irmão, eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, né? Então, olha só, que coisa gloriosa que é isso, né? A gente vê que, se nós formos olhar para o mundo, o que a gente vai ver? A gente vai ver guerra, vai ver confusão, vai ver briga de poder, vai ver carnalidade, vai ver tudo coisa que desagrada a Deus, né? E por quê? Porque existe uma ausência de Deus no coração das pessoas. Então, nós, né, que temos ao Senhor, que somos lavados, né, no sangue do Senhor Jesus, que temos sobre nós esse amor, somos regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que amar um ao outro. É uma necessidade vital, é algo que tem que fazer parte de nós, tem que fazer parte da nossa essência. Não é só porque nós chamamos agape, mas é porque nós devemos trazer sobre as nossas vidas esse amor que vem de Deus, né? Então, como nós já lemos várias vezes esse versículo, amar ao próximo é uma prova que eu estou em Deus. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como está lá em João 13:35. E 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 17:26, Jesus orando por nós: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Oh, aleluia, glória a Deus! O amor de Deus está em nós, o amor com que Deus Pai tem amado a Jesus, é esse amor que é derramado nos nossos corações. Gente, isso é muito incrível. E Jesus vai estar aonde? Ele vai estar conosco, ele vai estar em nossos corações. Então, o amor é fundamental, tá? E ele demonstra que nós temos unidade com Deus, né? Ele demonstra que nós estamos no Senhor. Então, quanto mais perto do Senhor, mais nós vamos ter esse olhar de misericórdia para o irmão, mais nós vamos ter compaixão, mais nós vamos amar, mais nós vamos viver esse agape. Então, nós temos que crescer, né, sempre, e isso que Deus sempre tem algo a mais para nós, sabe? Então, se eu amo, eu posso amar mais. Se eu estou andando de uma forma que agrada a Deus, eu posso agradar mais. Se eu estou perto de Deus, eu posso estar mais perto de Deus. Deus tem sempre mais para nós, né? Então, isso é fundamental. Nós precisamos buscar de Deus, ter uma transformação na nossa natureza. Eu tenho buscado isso de Deus. Deus muda a minha vida, quebra, ele tem quebrado, mas eu quero que ele faça de mim um vaso que honre, que glorifique. E o fundamental é o amor, que é primeiro mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, quem é o próximo? O samaritano, a parábola do samaritano mostra isso muito bem, né? O próximo é todo aquele que está, que tem misericórdia, né? Você tem misericórdia. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele samaritano? Foi o que teve misericórdia, o que amou. Então, o próximo quem é? O próximo é todo aquele que está ao nosso redor. Pode ser o nosso parente, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso vizinho, pode ser uma pessoa que eu não conheça, que eu encontre na rua, ele é próximo também. Então, estejam atentos, porque
Deus pode usar a nossa vida em qualquer momento, né? E vários irmãos, vários de nós têm testemunhos de coisas que o Senhor fez na nossa vida ou que nós fomos usados a fazer na vida de pessoas que a gente não conhecia, né? E foram, naquele momento, próximos nós. Uma das coisas que dificulta, às vezes, a gente ter... As pessoas vêm para a igreja, eles vêm para a igreja esperando algo diferente. Por quê? Porque o que eles encontram no mundo? Eles encontram no mundo egoísmo, divisão. Então, o que acontece? As pessoas não devem encontrar na igreja aquilo que eles encontram no mundo, né? E falsidade, egoísmo, diferença, divisão. Porque se as pessoas chegarem na igreja e encontrar a mesma coisa que eles veem fora, eles vão dizer que não, isso não vale nada. Qual a diferença que faz eu ter Jesus ou não ter Jesus no meu coração? E muitas vezes a gente ter uma ideia pré-concebida, né, uma intolerância, uma diferença, isso pode existir na nossa vida e a gente deve prestar atenção para que isso não faça parte de nós, né? Fazer diferença, é feio, é bonito, é rico, é pobre, ou então falar, rotular as pessoas, ele é um caipira, ele é um gringo, ele é um coroa, ele é um tradicional, fazer brincadeira de mau gosto, né? Às vezes a gente brinca, não tem intenção de ferir, de magoar, mas pode magoar a pessoa, né? É careca, é magrela, é um velho gagá, é um gorducho. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? De que as pessoas não encontrem em nós que estamos no Senhor o que elas encontram no mundo. Então, o amor, ele faz com que a gente se una, né? Ele reconcilia, o amor cura. Então, nós precisamos entender que Deus não deseja que sejamos divididos. Deus não deseja que haja divisão dentro da igreja, né? Mas Ele quer que a gente realmente se ama. Nós somos todos iguais diante de Deus, mas nós somos diferentes, né? Um do outro, cada um tem um jeito, e isso que é o mais maravilhoso, né? A gente pensar que nós somos um corpo que tem muitos membros e cada um tem uma função, porque Deus abençoa o corpo como um todo, o Senhor derrama de todo o Espírito como um todo, na sua plenitude sobre a igreja, mas ele vai se manifestar através da vida de cada um de formas diferentes. Então, nós temos que entender isso. Às vezes, a gente tem uma ideia pré-concebida de alguém que entra na igreja, e isso a gente tem que tomar cuidado, vigiar, para não dar brecha para o diabo, né? E não estar trazendo um testemunho ruim, que bote o nome de Jesus na lama. E quantas vezes a gente vê isso no meio evangélico, né? Testemunhos tristes, que a gente tem visto. Mas que nós não sejamos assim, né? E Deus, ele diz que nós temos na nossa vida o ministério da reconciliação. Nós temos que fazer diferente, né? A gente tem que trazer para perto, a gente tem que promover a paz, a gente tem que promover a unidade, né? Então, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala algo muito precioso, que sobre esse ministério da reconciliação que Deus nos dá. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, nós temos que ser agregadores, nós temos que ser pacificadores, e isso é porque amamos. Porque nós amamos, nós vamos trazer para perto. Porque nós amamos, nós vamos ser zelosos de
não ter ideias pré-concebidas, e isso é um desafio constante, né? Amar é um desafio constante, e nós precisamos viver isso nas nossas vidas. Amar não é fácil, não. Nem sempre faz parte da nossa natureza, porque nós somos egoístas, eu sou egoísta. E assim, se Jesus não intervir na minha vida, se o Espírito de Deus não mudar a minha vida, eu vou continuar egoísta, pensando no meu próprio ventre. Então, nós precisamos que Deus nos transforme, para que a gente possa ser aquilo que Deus quer para nós, né? Então, a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas e amadas. E nós, como Jesus ama o pecador, ele não ama o pecado, né? Então, nós vamos acolher, nós vamos amar, mas também nós precisamos instruir em amor aqueles que chegam e precisam ser transformados por Deus, porque todos nós temos problemas, nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos pontos falhos na nossa vida, coisas que a gente pode melhorar. Como que a gente vai fazer isso? Buscando a Deus, buscando conhecer mais a sua palavra e buscando estar mais cheio do Espírito de Deus, né? Então, nós vamos ser conhecidos pelo amor, a gente não pode se esquecer disso. Solidão e egoísmo não faz parte da vida do crente. Ele tem que ter uma natureza diferente, porque ele recebe de Deus essa capacidade de amar aquele que precisa ser amado, né? Quem tem dificuldade de amar, precisa buscar que Deus faça essa diferença, né? E nós temos que exalar aquele tal de bom perfume de Cristo, né? E nós temos que ser cheirosos, ter aquele perfume de Cristo que transforma, que faz diferença na vida das pessoas, né? Então, nosso desafio é buscar estar sempre cheio desse amor de Deus, sempre cheio para poder manifestar esse amor para todos aqueles que cruzam a nossa vida. E a gente tem que buscar até que a gente possa dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amar os irmãos, amar uns aos outros, além de ser uma ordenança, ele é muita bênção para a nossa vida. Como eu tenho provado agora, como é bom sentir que os irmãos me amam, como é bom me sentir abraçada por cada um de vocês. E isso é o que Deus quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva esse amor recíproco, isso faz a gente viver melhor, isso faz a gente beneficiar um ao outro, né? Então, Romanos 12:5 fala assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí o que acontece? Nós temos que amparar um ao outro, amar um ao outro. Nós fazemos parte um do outro, né? E Deus abençoa o corpo como um todo, não quer que haja divisão, e nós temos que abraçar esse desafio de compreender o nosso irmão, buscar entender as diferenças, porque isso é que muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam como a gente é, ou que acreditem nas coisas como a gente acha que tem que ser. Mas nós temos sobre nós um só Espírito, um só Senhor, e isso é que vai trazer a unidade. O que nós temos que pensar da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai conduzir as nossas vidas e nos levar a termos unidade naquilo que é fundamental, né? Então, outro versículo interessante, Romanos 15, 5-6, ele diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o desafio? O desafio é: nós somos diferentes,
Nós pensamos diferentes, nós temos educações diferentes, mas nós temos o mesmo Deus e o mesmo Espírito. E esse mesmo Deus e esse mesmo, o Espírito de Deus é quem derrama do seu amor em nossos corações, e ele é que vai fazer com que a gente possa, juntos, glorificarmos o nome do Senhor, né? Então, em Romanos 5,5, a palavra fala: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, ele é quem derrama do amor de Deus em nossos corações. E nós precisamos buscar isso, amados. A gente precisa buscar estar cada vez mais cheio do Espírito, principalmente nesse momento que a gente vive no mundo, de tanta indiferença, de tanta falta de compromisso das pessoas, de um com o outro, de tanto egoísmo, de tanta maldade, né? Então, nós temos que brilhar, a luz do Senhor tem que brilhar através das nossas vidas. O amor de Jesus tem que ser uma verdade absoluta na nossa vida, viver esse amor. Então, nós temos que demonstrar isso de forma prática. Alguns irmãos têm mais facilidade de fazer isso, né? Então, a gente tem que buscar ter um olhar para a necessidade do meu irmão, não só espiritual, mas material também. Nós também temos que buscar cuidar uns dos outros. Como a igreja primitiva, eu acho muito lindo isso, né? Eles viviam, tinham as coisas em comum, eles ajudavam um ao outro, eles comiam juntos, né? Eles viviam juntos. E isso que nós temos que começar a viver cada vez mais na nossa vida, né? Então, esse amor que é derramado pelo Espírito Santo de Deus em nós, ele tem que transformar o lugar onde nós estamos. Nós temos que ser agentes transformadores da realidade das pessoas e levar as pessoas para o Senhor. E o amor transforma, né? Então, nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos da fé, olhar com os olhos de misericórdia, não com os nossos olhos carnais, né? A gente tem que buscar que o Espírito de Deus nos dê discernimento para que a gente entenda as pessoas, né? E nós temos que entender que Deus ama todos. Deus ama e Cristo morreu por cada um de nós, né? Então, nós vamos receber, porque temos palavra de crescimento na igreja, nós vamos receber muitas pessoas. E nós temos que, em primeiro lugar, olhar com misericórdia, com compaixão e amar. Aí Deus vai usar a vida de cada um de nós para que essas pessoas sejam instruídas, sejam alimentadas, sejam ajudadas nas suas necessidades. Então, o Senhor Deus, ele não vê como o homem, né? Ele fala isso para Samuel. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, nós temos que nos lembrar disso, que Deus tem um olhar diferente do nosso. E a gente tem que buscar. Espera só um minutinho, deixa eu só encerrar, Priscila, você já fala. E então, aí a gente tem que aprender a olhar com esse amor. Então, amados, não se esqueçam, é uma ordenança, nós precisamos realmente amar, é um desafio muito grande, para uns mais, para outros menos. Pastoritário parece uma coisa natural na vida dele amar as pessoas, mas para outros é um desafio e, ao mesmo tempo, ele é algo muita bênção na nossa vida, nós amarmos e sermos amados. Amém? Pode falar, Priscila. Não, eu só ia falar que o pastor Intara me ensinou uma coisa. Ele falou assim para mim: Priscila, você prefere a misericórdia ou justiça? Aí ele fez eu refletir para mim mesmo, né? Assim, para Deus, assim, como você gostaria que Deus olhasse para você com misericórdia ou justiça?
Aí eu falei assim, pastor, claro que com misericórdia, né, pastor? Aí ele falou, então você tem que olhar as pessoas com misericórdia, né? Exato. Só isso, gente. Fica na paz. Abraço para todo mundo aí. Agora vocês podem se manifestar à vontade e completar, né? Completar tudo aquilo que o Senhor tem dito para nós nessa manhã. Podem falar. Estava pensando aqui, enquanto a Malu falava, perdi um pedacinho, né? Que tem a criançada aqui, a gente tem que ir sair e voltar, sair e voltar. E eu tô aqui fora hoje com a luz na minha cara já, assim, começou até a doer um pouco a cabeça. Mas como essa coisa do amor é tão grande quando você passa a praticar, né? Que nem a Malu falou no começo ali, você tem a palavra, mas é tornar aquilo prático. Porque tem o que eu sinto em relação ao outro, né? A gente às vezes tem dificuldade com isso, porque a gente tem dificuldade de lidar com as emoções. E Deus colocou essas emoções em nós, né? A gente vê Jesus chorando quando morre o seu amigo Lázaro, né? Então, a gente tem essa questão de, assim, às vezes, controlar as emoções, né? E a gente tem que se emocionar, tanto quando a gente ama alguém, quando a gente tem dificuldade em amar alguém. Dizer, poxa, por que eu não consigo, né? Eu preciso amar esse alguém, eu preciso que Deus faça essa obra em mim. E a gente, às vezes, acha que o defeito é do outro, às vezes o defeito está na gente, né? A gente que está sendo incapaz, né, de superar alguma coisa, um passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou uma coisa de orgulho, uma coisa de... E para além disso, do campo das emoções, que também é importante, essa coisa de ser aquela pessoa presente, né? Para nós, como pastores, também é um grande desafio. A gente sempre fala lá entre nós, né? Porque pregar é importante, mas pastorear não é pregar, né? Pastorear é pregar com a vida. E a gente dizer, tô aqui, né? Pode falar, eu quero te ouvir, eu quero te abençoar e superar o tempo, superar o nosso cansaço físico, superar a nossa timidez. Às vezes a gente também tem timidez. Acho que todos os pastores aqui, você pode achar que não, mas todos os pastores, todo tem algum grau de timidez em algum momento. A gente às vezes fica, será que eu ligo? Será que eu falo? Será que eu converso, né? A gente tem um pouco disso. E como é importante essa coisa de poder dizer que você precisa de mim, né? O que você precisa? Você precisa de um abraço? Na época da Covid aqui ainda não dá para abraçar muito, mas você precisa de conversar, você precisa só que eu te ouça, né? O pastor Itário também ensina muito isso para a gente, né? Com a vida, né? Ouvir. Muita gente, quando conhece o pastor, estranha, né? Fala, ele fica só ouvindo, às vezes ele assovia, né? Quando você fala. Aí ele fala, será que ele não está ligando para mim? Ao contrário, ele tem uma capacidade de ter atenção ao que a gente está falando, assim, eu quero que você esgote tudo que você tem para falar e colocar. E aí, quando ele fala, você percebe que ele ouviu 100% do que você falou, né? Porque ele vai tratando cada pedacinho e rapidinho. Então, essa coisa essa capacidade de ouvir o outro, de dedicar tempo, né? Eu já falei isso várias vezes, do pastor indo na minha casa quando eu estava na minha adolescência, 15, 16 anos, com crises de depressão, e eu ligar para o pastor, né? Não tinha WhatsApp, tinha que ligar mesmo. Pastor, eu estou aqui, a vida não tem sentido. E ele, você está em casa? Tô, já chego aí. Às vezes vindo do trabalho, né? Ele trabalhava naquela época muito à noite, né, Malu? Então, às vezes era 10 horas da noite, assim, eu estou saindo do trabalho, eu vou passar aí parar na... Então, assim, eu me vejo hoje como pastor, assim, o que eu sou capaz de fazer por alguém a qualquer horário? Ou será que eu estou impondo a minha agenda, né? Como é que Jesus impunha a agenda dele? Não, agora eu estou no meu momento aqui de descanso, né? Então, isso toca muito em mim, porque eu fico pensando, poxa, é muito pouco que a gente faz, a capacidade que a gente tem de dar o nosso tempo, né? Sabe que a gente tem que ir atrás mesmo. A gente tem que criar tempo, não tem essa, né? Tem que criar o tempo, tem que dar um jeito de atender. Então, esse amor assim que realmente está preocupado
com o outro. Se o outro não está bem, eu não estou bem, né? Seja um alcance financeiro, seja o alcance de uma palavra, de uma troca de ideias, enfim, eu acho que talvez uma das maiores demonstrações de amor que a gente possa dar a alguém é o nosso tempo. Num mundo que a gente vive hoje, que o tempo vale tudo, né? O tempo você ganha baseado no tempo, você descansa baseado no tempo, né? E que bom que nosso Deus não está limitado ao tempo, né? Porque ele sempre tem tempo para a gente, ele sempre nos atende. É verdade. E eu quero ser essa expressão de amor, desse amor que pode alcançar e pode conversar com qualquer um a hora que for, né? No momento que for, a gente ter essa disponibilidade de falar, eu estou aqui, não é? Eu não posso ficar tranquilo se você não está. Eu não posso dormir se você não está dormindo. Não que eu não vou, né? Não, vamos morar junto e vamos dormir. Reclama não, né, mano? Eu acho que eu tava até aqui falando aqui, ouve ao casa de Israel e endireita tuas veredas. Essa questão do comece em mim é realmente comece em mim, né? Como você mesmo falou aí, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que ligar para o pastor Itário, dar um pulo aqui. Em uma dessas questões, a gente conversando, eu e a Priscila, né? 2 jovens pré-adolescentes, e aí a gente eu falei para ela assim, você quer apostar que não se ofendam, né, os que não gostam de aposta, os que não gostam de um jogo de azar, mas eu tava falando para a Pri, você quer apostar que se eu ligar para o pastor Itário e falar para ele vir aqui, ele vai vir? Aí, não vou falar quanta gente apostou, mas eu liguei, e aí eu falei para ele, pastor, era 11 e pouco da noite, eu falei, pastor, para. Aí hoje eu falei assim, pastor, vem aqui em casa e tal, a gente precisa conversar com você e tal. E aí eu tô indo. Na hora que ele falou, eu tô indo, até eu fiquei em choque, eu comecei a falar, não, tô brincando. Ah, eu tô brincando. A gente só falou só pra ver. Mas isso faz toda a diferença. Eu tô o quê? Eu tô na pastoritária faz 2 anos. O irmão da mulher que me resgatou, aqui, ó, a mulher que tá aí, ó, a Grace. O irmão dela caminha comigo faz 18 anos que ele me atura. E ele passou realmente os momentos mais difíceis de me amar, porque era aquela questão, ele era seminarista na época, quando conheceu, assumiu a liderança da adolescência, e eu era um adolescente do capeta mesmo. Tipo, ele querendo plantar ali, né, o discipulado, querendo plantar ali a data do batismo, pelo menos se morresse, né, ele estava batizado, e eu resistente, eu sempre prepotente, eu já citei esses exemplos diversas vezes, mas isso é para vocês verem como a nossa ação marca a vida das pessoas, né? Eu apenas 2 anos com o pastoritário, já parece que eu tô há 10 com ele. E a ligação é muito forte, por isso que a única palavra que hoje, para o momento, eu tenho é Itário, levanta e anda. É levanta e anda, porque não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Quem mais? Pois não, Grace. O pastor, no casamento da Adriana, ele falou uma palavra sobre o amor, né? E que eu aprendi antes de falar, ame. E quando a gente pensa para falar alguma coisa, aí a gente lembra, tem que ter o amor antes da palavra, né? Falar sempre com amor, com as pessoas. Antes de falar, vamos amar, né? Foi esse ensinamento que ele nos deu, que eu levei para a vida, né? E o pastor Rafael estava falando, se você não dormir, eu também não durmo. Pode dormir, pastor, porque lá no barco que o Léo estava pregando quarta-feira, Jesus estava dormindo. Se precisar, a gente acorda, pastor, agora socorre, né? A gente não, o Lucas, as crianças. Boa. Deus abençoe a todos. Um bom dia, paz. Eu também queria falar uma coisa.
Eu achei muito interessante essa questão do quando Jesus vai falar sobre o primeiro mandamento, a primeira coisa que ele fala é assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, primeiro nós precisamos ouvir a Deus. E segundo, nós precisamos que o Senhor seja realmente o Senhor das nossas vidas. Porque se ele não for o Senhor, se ele não for o primeiro, o tempo vai ser meu, a vida vai ser minha, as coisas vão ser minhas, as prioridades não vão ser o Senhor. Né? Então, para que eu haja realmente esse amor agape, esse amor que vem de Deus, Deus tem que ser o centro das nossas vidas, senão não tem como. Não tem como eu amar ao outro se o Senhor não for o primeiro. Não tem como eu fazer alguma coisa para alguém se Deus não estiver sendo realmente Deus na minha vida. Porque realmente a gente é difícil, a gente é diferente, a gente, cada um a gente é em 7, né? E cada filho é totalmente diferente um do outro, em atitude, em pensamento, em escolhas profissionais, inclusive. Então, assim, antes de eu amar ao Senhor com todas as minhas forças, tá? Antes de eu amar o próximo como a mim mesmo, primeiro eu preciso ouvir a voz de Deus e ter Deus como primeiro. Isso me chamou muita atenção nessa semana quando eu estava lendo os textos que falaram, né? Aí, pra gente ler. Vou falar sobre o que a gente passou essa semana, porque a igreja é independente do que nós estamos vivendo, mas eu estou orando o tempo todo, o dia inteiro, a noite toda, aí eu escrevo o texto que eu oro, até porque na palavra me dá essa chance, orai sem cessar, né? Está alguém aflito, ore em todo o tempo. E essa semana a Érica passou, a semana passada, que a Ellen do Riacho precisava de uma geladeira e um fogão. E foi muito rápido de conseguir. Eu coloquei num grupo lá da rua onde nós estamos, e uma mulher doou uma geladeira não muito boa, mas por dentro acho que funciona, e o fogão nem sei se está bom. E eu vejo que Deus move para doar. E uma moça da igreja também, da igreja não, da vila, doou 10 cestas básicas para nós. Ela nem nos conhece. E esse povo, eles não gostam de doar para a igreja, mas como eles doam para a igreja católica, doaram para nós também. Então, isso é uma maneira de amar o próximo, de você estar vendo as necessidades. Você falou isso no texto. Porque é muito fácil amar de boca, né? Mas quando tem o sacrifício de você ter que fazer, pôr a mão no bolso, igual eu consegui as coisas por Deus, e o Rafa e o Eduardo e o Marcos foram levar para Ellen, entendeu? Então, a igreja está caminhando também em obras sociais, que é muito importante. Porque essa questão de só amar de boca não é fácil, não, né? É fácil amar de boca. Quero ver você trabalhar para o Senhor. Porque o Senhor manda isso, não é? Quando ele fala, eles tinham tudo em comum, não é só ali dentro do nosso meinho, né? Que, na verdade, nós nem temos nada em comum, assim, quando é coisa material, né? A gente não sabe viver essa questão da igreja primitiva, né? Eu mando mensagem, o César fala, liga para o irmão. Eu mando, alguns irmãos, não sei se estão aqui, mas sabem que eu mando mensagem perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, mas às vezes o orgulho não nos permite falar que nós estamos precisando até mesmo de uma oração. Entendeu? E isso é uma coisa que nós precisamos crescer, né? Porque a gente, essa questão do nosso orgulho de chegar e falar, mas eu vou falar que eu estou precisando de dinheiro, eu vou falar que eu estou precisando de uma ajuda material, isso às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas nós precisamos mudar, né? Do mesmo jeito que eu preciso estar atento à necessidade do meu irmão, eu também preciso buscar, né? Eu, nesse tempo de luta que a gente está passando, nessa tempestade, como diz meu amado filho Léo, a gente tem que buscar os irmãos, falar, olha, eu estou te ligando porque eu preciso conversar. E isso é importante para a gente. Você vai, você conversa um pouquinho e pronto, e já calma, né? Então, nós precisamos ter esse movimento. Ó, eu estou precisando disso e nós nos mobilizarmos, que, graças a Deus, o Senhor tem movido o coração da Beth de, muitas vezes, coordenar essas coisas e prontamente as irmãs, os irmãos já participam e já contribuem,
e rapidinho já se consegue alcançar o objetivo, né? Então, isso é algo que também é a demonstração do amor, né? Nós temos lá o nosso povo lá na Vila Pelé, que eles têm muitas necessidades. Nós precisamos orar por eles, com certeza, mas também precisamos estar amparando nessa necessidade material também, né? Agora, só fazer um parênteses, essa questão da tempestade, eu vou falar porque a Kátia não falou e nem a Cida. E eu falei para o Léo ontem. A Kátia também teve uma visão sobre essa situação. A Kátia, ela teve uma visão de um tsunami e que as ondas vinham, mas não atingia a família dela. Aí, depois que o Léo falou sobre essa questão da tempestade, ontem a Kátia me falou, ela perguntou o que era, eu resumi, eu falei, eu também não sei direito qual foi a visão, só sei que essa questão do mar. Aí ela falou que também teve, você vê que Deus dá a mesma visão para várias pessoas, para que se cumpra o que ele quer para a gente, né? E Deus mostrou para a Kátia isso. Esse tsunami, está passando mesmo, é um tsunami em cima de nós. Por exemplo, eu no dia a questão que você foi para o hospital, fazia muito tempo que eu não chorava tanto. Aquele dia foi um balde de gelo na cabeça. Mas aí Deus foi tão misericordioso que não era conosco, né? Glória a Deus por isso. E você vê, a Kátia, ela não falou, ela poderia ter falado, porque isso é para o crescimento da igreja, né? Eu fico muito feliz com o grupo de oração. Eu vejo até um trabalhar de Deus na oração assim. A gente começou esse grupo de oração, né? Fala a gente porque a gente é corpo, mas quem começou foi a Beth. E aí, isso Deus já estava preparando para a gente dar um salto para um outro momento de oração. E agora a gente está aprendendo a orar e sabendo que a gente pode fazer reunião de oração a qualquer hora. Não precisa ser só aquela reunião de quarta-feira, né? Que é uma bênção, que já estava também... A reunião de quarta-feira, quem participava da reunião sabe que, na verdade, ela deu um salto. No online, ela ficou mais presente e mais forte, parece, do que era antes, lá no presencial, né? Então, realmente, Deus tem feito a gente crescer na oração, mas com maturidade. A gente entender que a oração é uma unidade, é um corpo orando. A questão da oração, a gente já falou sobre isso até em pregação. Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que ele orava só 3 vezes ao dia? Não é pouco 3 vezes? Porque parece que é muito, né? De manhã, na hora do almoço, isso aí para mim é religião. O salmista fala, 7 vezes te adorarei ao dia. Adoração não é cantar uma música. Lá naquele tempo não era isso. Era se prostrar para estar diante de Deus. Então, só o salmista fala de 7 vezes. Então, é nossa verdade. E 7, é um número, a gente fala que é o número da perfeição, mas no hebraico, 7 é o número de completude. Ele está dizendo assim, 7 vezes te adorarei ao dia. Ele está dizendo assim, eu vou te adorar o dia inteiro, porque é o dia completo eu vou te buscar e vou orar. E é isso mesmo. A gente tem que orar e buscar com essa sabedoria. A gente, às vezes, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, a gente tem que aprender a pedir bem. E a gente está nesse caminho. Eu creio que está nesse caminho. Cada oração que eu vejo ali no grupo, eu acho bênção. Eu sou, às vezes, um pouco participativo, às vezes por causa do meu trabalho. Meu trabalho é um pouco delicado, às vezes, para eu conseguir usar o celular. Mas eu olho ali, às vezes o erro é porque eu não quero colocar uma mãozinha, sabe? Talvez o meu erro seja esse. Eu quero, às vezes, falar mesmo. Eu ouvi, é uma bênção, né? Então, eu vejo, glorifico a Deus e às vezes não coloco nada. Mas nós estamos crescendo na oração e talvez a gente às vezes se expressa mal. Mas a gente concorda, viu, Betinha?